Bom, acho que eu vou começando, então. Tá bom. Bom, a gente vai fazer essa roda hoje, né? Deixa eu abrir o nosso título, falar nosso título. Pensando lugares para corpos não normativos na análise bioenergética. Então, queria dar algum contexto para algumas pessoas que podem estar vindo de fora e para quem puder estar assistindo depois também e que não conhece a Sobab. Né? A roda ela está acontecendo como parte, é uma atividade que faz parte da clínica social da Sobab, Clínica Maria Zeneide Monteiro. Na Sobab a gente tem curso de formação, a gente tem o curso de introdução, curso de facilitador de movimento, e dentro da clínica social a gente trabalha com grupos de movimento, atendimentos em grupo, individual, a gente tem os encontros de intervisão e as rodas de conversa, que são atividades como esta, abertas, né? Então, bem-vindos todos que já chegaram, que estão chegando. Bom ter vocês aqui. E queria começar propondo que a gente faça um minuto de silêncio, de introspecção. Então, quem já, já é de casa já conhece. A gente colocar os pés no chão, de preferência descalço, sentir como é que tá, fechar os olhos, perceber como é que tá a respiração. E eu vou deixar esse tempo breve de silêncio para cada um poder se perceber como é que está chegando. E aí, aos poucos, a gente vai voltando, abrindo os olhos. E aí, eu queria convidar cada um para fazer uma bem breve apresentação, o nome, de onde está falando, e, se for possível, uma palavra de como está chegando hoje. Vou começar. Eu sou a Luci, sou professora do curso de formação da SOBAB, São Paulo, e eu estou chegando animada com essa possibilidade de encontro, com essa possibilidade de trocas, chegando bastante animada. Eu vou ter que sair 10 para as 9, porque eu tenho um atendimento de um casal às 9 que eu não consegui mudar. Mas eu fiz questão de estar aqui dentro do tempo que eu consigo ficar, tá bem? Obrigada, você. Bem, eu vou continuar então. Eu sou Guilherme, eu sou o coordenador da Clínica Social aqui da Solar, e eu chego muito feliz e muito orgulhoso de ter Pia e Herbert como facilitadores dessa roda de conversa. Então, queria aproveitar para agradecer os dois pelo empenho em fazer isso acontecer. Obrigado, Bia. Obrigado, Herbert. Obrigada também, Gui, pelo apoio até aqui, e o que eu sei que você vai estar aqui com a gente. Eu posso seguir. É Ah, eu que acho acho que. que a Eulina está querendo falar, mas está com o microfone desligado. Eulina, você tem que clicar na tela, no microfone, você tem que clicar. Ela está no... Ah, Para abrir. Foi, Agora foi. tá ouvindo? Ah, sim. Sim. é que eu tô com o celular aqui, eu tô no Aras aqui em Itu, então eu tô meio perdida. Mas eu que não queria perder essa oportunidade de ouvir essa apresentação de vocês, essa conversa.
Bom, meu nome é Eulina Ribeiro, acho que todo mundo me conhece. Eu sou professora do curso da SOBAB e é um prazer estar aqui com vocês e ouvi-los nessa jornada, ok? Obrigada. Agora eu posso ir. Sim, pode Meu ir. nome é Dani. Eu sou professora de um curso que você esqueceu, Mia, É que é o RA, verdade, perdão. Porque, que inclusive, é, eu o- sou aluna. que é Introdução à Clínica Haitiana. E eu chego, bem feliz com o tema, assim, querendo também ouvir. Acho que mais ouvi hoje, mas chego aberto. Obrigada, Lid. Alguém segue? Eu sigo, eu sigo. É, boa noite, pessoal. Sou Léo. Tô em formação ainda. Tô me interessando pela bioenergética. E aí, estou aproveitando esse momento que eu conheci a Bia recentemente para entender um pouco mais dessa ferramenta, desse universo. E eu não queria deixar de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo espaço. E a palavra é disposição. Obrigada, Léo. Bom, posso continuar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Liliane. Eu faço formação na SOBAB. Chego animada, curiosa, enfim, acho que é isso. Obrigada, Lili. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Ivelise, Ive, né? Eu tô no curso de formação da SOBAB também, sou de Santos, e eu tô curiosa também, animada, faço das minhas palavras a da Lili também. Boa noite. Obrigada, Lili. Posso Boa falar? noite. Opa. Pode ir? É, eu sou Karen, eu faço formação no Libertas, em Recife, e eu estou falando de Natal, e a minha palavra é curiosidade, porque esse assunto acho que eu preciso aprender muito, saber muito, e me chegou um paciente trans, então eu já fui atrás de procurar, se eu conseguir ter aprendizados dentro da análise bioenergética, vai ser melhor ainda. Então é isso. Obrigada, Karen. Boa noite. Eu me chamo Leon, sou aluno da formação na Sobab e chego curioso também em acessar um pouquinho mais esse tema que acho que é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leo. Boa noite, eu sou Marilza, local trainer da SUBAB. Atualmente estou na clínica social Maria Zeneide Monteiro. Estou muito contente de estar aqui com vocês, que eu vi bem o iniciozinho desse projeto. Lembro quando a Bia e o Herbert começaram a falar, mas não podia falar muito, então eu estou contente de estar aqui com vocês e muito curiosa para curiosa, que eu achei o tema interessante. Então é isso. Obrigada, Marilda. Mônica, quer falar? Eu não consigo abrir aqui.
A gente tá te ouvindo já, eu acho. Tá aberto já. Acho que eu consegui, né? Sim, sim. A minha internet está travada. Se Vocês você. estão me ouvindo? Agora acho que foi. Minha internet, a internet do computador, ela tá travando de vez em quando. Eu me chamo Mônica Cora, sou psicoterapeuta corporal em análise bioenergética e o título, né, Roda de Conversa, me chamou a atenção porque eu tenho essa ideia de trazer, mas roda terapêutica, né, como roda terapêutica, né? E aí eu vim para aberta assim para estar conhecendo e me informando mais sobre o momento que vai acontecer aqui. Obrigada, Mônica. Posso ir? Sim, Eu sou a Sami, eu estou na formação da Sobab também e estou bem feliz de estar aqui com vocês. obrigada, Sam. A Maria, ela mandou pelo chat, ela avisou que ela tá numa área externa, né? É, Mila e Joyce, se vocês tiverem alguma questão para abrir a câmera ou o microfone e quiserem mandar no chat, também é uma opção, né? Oi, Bia. Eu não estou conseguindo ativar minha câmera, mas está me ouvindo? Sim, estamos. Agora desligou de novo. Ah, pronto. É que eu tô pelo celular. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, eu sou irmã do Herbert, eu tô a convite dele e da Bia e tô aqui interessada para saber o que que vocês vão, quais, né, o tema me interessou bastante e tô curiosa também para saber o que que vai ser falado, né? É isso. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada também. Então, a Mila e a Maria mandaram no chat, né? Eu vou compartilhar as palavras aqui de Maria está feliz em poder estar aqui e Mila curiosa, né? Se vocês quiserem ler também, tá lá. E, bom, vou falar brevemente também de mim, acho que aí o Herbert pode falar dele também. Eu sou Beatriz, eu sou psicóloga, sou analista bioenergética, já terminei a formação, faço parte da clínica social, estou aqui na roda com vocês, faço parte de outras atividades dentro da Sobab, mas acho que o principal é falar que eu estou bastante animada também de estar aqui hoje e bastante feliz de ter tantas pessoas conhecidas e queridas para compartilhar. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos e de todas. Eu sou Herbert Brigante, sou de São Paulo. Eu ainda estou em formação também, né, na Sobab, mas já sou terapeuta corporal na abordagem do Neotantra. Também tenho a formação como facilitador de grupos de movimentos pela Sobab e de meditações ativas, né? Então, faço parte da clínica também, é, clínica social. Estou um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo feliz de estar aqui com vocês. É, e o nervosismo é bom, né? Para manter a gente atento aqui. E estou feliz por essa roda, por tantos rostinhos conhecidos, alguns que eu estou conhecendo agora. E antes de entrar no tema, eu gostaria de pontuar uma coisa que eu acho que é importante aqui, né? Apesar de ter um título, né? Eu acho que o que antecede o título é muito importante, né? Roda de conversa, né? Então a gente está aqui para conversar sobre esse tema em específico, né? Então eu estou convidando cada um de vocês para falar o que sentir de falar, tá? Isso aqui não é uma aula, tá? A gente não vai apresentar slides.
A gente não tem milhares e milhões de suposições e teorias. A gente vai levantar questionamentos, provocações, para a gente poder pensar junto sobre esse tema. Tá? Então, o que cada um sentir de falar, a gente vai pedir para levantar a mão, ou a mão física mesmo, né? Ou então aquele react que tem aqui embaixo, né? As reações, e aperta o botãozinho da mão, assim. E aí, a gente dá a palavra, assim que a pessoa anterior tiver terminando a fala dela, na sequência, a próxima pessoa fala. Ok? Acho que agora a gente pode começar, né? Sim. Beleza. Quando a Mila e a Maria puderem, e se puderem, abrir a câmera, né? Assim, é claro que cada uma está nas suas situações, como já explicaram, né? Mas se algum momento mais para frente for possível, seria legal. Mas se não for, tá tudo certo também. Bom, eu vou ler aqui um texto, é introdutório, e a partir desse momento, depois que eu terminar de ler esse texto, que contém algumas perguntas, a gente já pode, quem já sentir já instigado, provocado, curioso, levantar as questões, tá? E conversar e enfim. Deixa eu ver aqui. Roda de conversa, pensando em lugares para corpos não normativos na análise bioenergética. A análise bioenergética se constituiu como prática psicoterapêutica num contexto cultural, social e econômico diverso do cenário que temos hoje, principalmente na América Latina. Os questionamentos e reflexões sobre a inclusão e integração das diferenças se faz cada vez mais presente, ao mesmo tempo que surgem movimentos de polarização que tendem a buscar hegemonias e monopólios. Quando a proposta é dar vazão às emoções através do corpo, as técnicas e práticas da análise bioenergética contemplam corpos que carregam outras experiências que o constituem, distinta dos corpos brancos, héteros, cis. Corpos marginalizados que se destacam pela diferença, muitas vezes de forma negativa. O corpo negro, LGBTQIAPN+, gordo, periférico ou com alguma deficiência física. E também pessoas cegas, surdas, que passaram por cirurgia bariátrica, mastectomia, redesignação de gênero, amputações. Cada um desses adjetivos e contextos carrega diversas possibilidades de experiência, de ser e estar em diferentes ambientes e relações que marcam sua forma de expressão das emoções, sentimentos e sensações. Aqui já vem algumas perguntas, quem já estiver sentindo aí. Como essas pessoas experienciam seus corpos e suas possibilidades de serem trabalhadas? Como recebemos essas pessoas? Como trabalhar com tensões crônicas geradas por contextos sociais complexos? Como adaptamos práticas que talvez sejam fisicamente desafiadoras para esses corpos? Como trabalhamos uma postura de grounding ou bend-over com uma pessoa obesa? Como trabalhamos autopercepção com uma pessoa transgênero? A primeira resposta pode ser sobre considerar as particularidades de cada caso. Não é possível generalizar, porém essa resposta mantém o assunto no lugar de exceção, da exceção, que reforça a posição de marginalização e afasta as práticas psicoterapêuticas corporais dessas pessoas. Se esses questionamentos e tópicos não são naturalizados e presentes na prática e no pensamento clínico, quando recebemos essas demandas, temos maior propensão a repetir o lugar de conflito pela limitação, de desafio e na contratransferência. Quem determina o que é possível para cada corpo? Para que corpos são as ferramentas da análise bioenergética? Falamos e pensamos sobre essas exceções? Essas pessoas buscam terapias corporais? Como essas pessoas podem ou estão em contato com o próprio corpo?
De que forma a pessoa entra em contato com o próprio corpo, que é um corpo estigmatizado, traumatizado e traumatizante por fatores externos. Como se faz a proposta de contato com o corpo sem priorizar o referencial biológico e genital? De que forma a abordagem corporal atende às demandas do paciente que vive em um corpo não normativo, considerando questões transferenciais de um terapeuta normativo? Como a análise bioenergética alcança essas pessoas? Dá um tempo para todo mundo também poder assimilar ou pensar sobre algo. Então, muitas perguntas, né? Mas a nossa ideia é realmente partir das perguntas, porque a gente tem, claro, diversos referenciais teóricos que a gente pode buscar hoje já, mas como que a gente integra isso na nossa prática, né? E aí veio muito para a gente esse ponto de levantar as questões, levantar essas perguntas para aproximar do pensamento clínico também. A Karen, por exemplo, trouxe esse comentário, né? Que uma coisa que chamou ela foi receber um paciente trans, né? E como que a gente lida com esses corpos que realmente se destacam pela diferença. Às vezes mais evidente, às vezes de uma maneira mais implícita, não tão explícita, né? Mas que a experiência do corpo para aquelas pessoas nem sempre é tão simples e talvez seja mais fragmentada do que a gente já é várias vezes estimulado a ter, né? Essa fragmentação do que sou eu, do que é meu corpo. E como que a gente pode usar tanto a teoria quanto as técnicas da bioenergética, né? Os trabalhos corporais, para trabalhar com essas pessoas e também com o contexto, né? Que a gente entende que é isso. O corpo podem ser corpos traumatizados, mas que em alguns momentos foram motivo, e aí eu acho que colocar várias aspas nisso, né? Porque o que que é um motivo de trauma para cada pessoa, enfim, mas que podem ser traumatizantes também, né? Uma pessoa que viveu uma vida inteira sendo excluída por uma deficiência, pela orientação sexual, né? Ou até pela raça. Então, a gente foi levantando esses questionamentos para exatamente ir aquecendo como que a gente vai incluindo e integrando o que a gente sabe para realmente atualizar isso, né? Então, a gente não está vindo com muitas respostas, tá? A gente está vindo, pode falar, Gui. Eu queria fazer uma primeira colocação sobre quando eu escutei o Herbert, a primeira palavra que me veio à cabeça foi invisibilidade. Então, efetivamente, me parece que nós estamos falando de que nós lutamos para não ver essas pessoas, como defesa mesmo, né? Como um mecanismo de defesa. E, ao mesmo tempo, quando eu penso em pessoas que chegam a, ao setting terapêutico, nós estamos falando de pessoas que estão buscando pertencimento de alguma forma, né? Então, essas duas coisas já se contrastam, né? São invisíveis, mas querem, é, como todos seres humanos, pertencer. Então, para mim, vem uma ideia de uma dor psíquica profunda. E eu tenho que começar o meu trabalho é, entendendo que eu vou precisar compartilhar desta dor com o meu cliente. Uhum. É, Pode falar, Luci.
eu fiquei pensando numa experiência pessoal de atendimento, uma pessoa surda que eu recebi há muito tempo atrás, né? E quando ela chegou ao consultório, eu não, eu não conheço a linguagem dos sinais, mas ela fazia leitura labial. Quando ela chegou no consultório, o que que eu combinei? Ela era uma menina, assim, uma jovem, 17 anos, né? A mãe foi junto, e aí nós fizemos um combinado que, assim, eu iria trabalhar com ela 2 meses e a gente iria avaliar, nesse final desses 2 meses, se era possível a gente continuar esse desenvolvimento do trabalho, né? Se eu poderia, de fato, ajudá-la, e de que jeito que eu poderia ajudá-la, né? E o que me fez aceitar e fazer essa proposta foi acreditar que eu tinha um referencial importante no meu trabalho, que é a leitura corporal e o trabalho corporal, né? E eu poderia usar desta ferramenta, e claro, toda a questão do vínculo, e que eu poderia usar desta ferramenta do trabalho corporal, a minha aposta foi essa, para ajudar nesse nosso processo, porque foi um encontro meu e dela, né? Só para vocês terem uma ideia, ela está comigo já há um tempão, casou, tem filho, tá. E é muito interessante, porque com o tempo ela me ensinou algumas coisas de sinais, da língua de sinais, mas não foi o mais importante. Eu fui acostumando com o som da voz dela. E na medida em que eu fui acostumando com o som da voz dela, eu entendi perfeitamente o que ela estava me colocando, né? E, e foi um trabalho assim, tem sido, porque agora ela está comigo de novo, voltou, está com um filho pequeno, né? E foi assim uma aposta que eu fiz nessa possibilidade desse nosso contato como terapeuta, esse vínculo, né? E na nossa ferramenta de trabalho que pode ser usada dependendo com várias pessoas e claro, às vezes a gente faz um ajuste aqui, um ajuste ali, né? Mas que é uma ferramenta bastante potente e possível, com esses corpos diferentes, né? Uhum. Então, quis trazer um pouco contar um pouco dessa minha experiência. Luci, Acho. ai, desculpa. Não, pode falar, Marisa. Não, aliando um pouco o que o Guilherme trouxe, de como que essas pessoas chegam, né, da questão da invisibilidade, mas tem uma dor, durante esse período todo, o que ela trouxe para você? Hoje, o que que ela traz para você? Como é que foi esse processo para ela, né? Porque assim, eu acho que é importante isso que você falou sobre o nosso ponto de vista como terapeutas. Mas essa pessoa que chegou nessas condições com 17 anos e agora assim, o que que ela traz de feedback para você assim? Eu acho que é interessante a gente saber isso, né? Marilza, ela traz assim, primeiro um agradecimento, né? Ela traz isso na fala dela, e depois ela vai contando toda a evolução dela, né? Ela foi se permitindo, sabe, evoluir, e acho que nós fomos aprendendo a conversar desse outro jeito, né? Mas eu penso que um ponto importante foi que ela se sentiu vista por mim, compreendida, né? Acho que isso é um ponto super importante. E, e acho que toda a questão da confiança, mas eu acredito que, não sei, Marilza, assim, mas o que ela me trouxe, porque assim, eu fui olhando junto com ela e fui acompanhando junto todas as mudanças na vida dela que ela foi conseguindo fazer. E a gente ia falando disso, né? Desse processo das mudanças que ela pôde ir fazendo. Mas eu não sei se eu te respondi,
mas eu acredito que um ponto importante, eu acho que isso independente da, da limitação que a pessoa possa ter, eu acho que essa possibilidade do outro se sentir visto e entendido. Isso é fundamental. E o trabalho corporal, eu fui usando o trabalho corporal e fui explicando para quê, né, que a gente estava usando, fui entrando com o trabalho corporal com ela. Não sei se eu te respondi, Maria, eu respondi? Sim. O que eu ia falar é, é que tanto a fala da Bia, do Gui e da Lucy, já foi juntando aqui uns pontos que eu acho que são importantíssimos para fazer fluir e acontecer, que é pegar bem lá no início de como se constituiu, né, as práticas. E aí, quando eu coloco práticas, a gente pode até colocar também como exercícios, né? Porque no grupo de movimento, por exemplo, né, quando a gente está num grupo de movimento, muitas vezes a gente entra nesse lugar porque a- as ferramentas que tem na prática bioenergética, elas se constituem uma em grupo, né? Elas têm uma finalidade quando você está em grupo, e às vezes você vai fazer essa mesma prática, esse mesmo exercício no individual é com outro propósito, obviamente, porque pelas questões que a pessoa está trazendo ali, né, individual. No grupo de movimento, normalmente somos nós que pré-determinamos, né? Os terapeutas já vêm, às vezes, com uma temática ou com um roteiro pré-determinado, né? E o quanto que realmente, óbvio que nem fazer qualquer tipo de prática corporal, exercício físico é benéfico, abre esse espaço na mente, mas o quanto talvez ali num grupo de 10 aquela proposta vai estar alcançando esses 10, sabe? De a gente estar perceptivo, do quanto a gente está perceptivo, como a gente está no individual. Porque no individual, a gente está ali no um a um, e a gente não vai determinar, a não ser uma respiração, um pé no chão, né? Um ground ali para a pessoa perceber o corpo. Mas a gente não vai determinar um exercício, sei lá, de raiva, por exemplo, uma pessoa que não está trazendo isso, né? E num grupo com mais pessoas, num grupo de movimento, às vezes a gente leva essa temática sem necessariamente ser essa demanda do grupo, sabe? E o quanto que a gente está observando as diversidades dos corpos que estão ali para essa prática também, né? Porque às vezes a gente vai estar propondo um tipo de exercício, eu vou colocar nesse lugar, e assim, por mais que a gente faça uma anamnese, que a gente tenha essa ficha ali pré, né? O quanto a gente realmente contempla ou possibilita, como tem ali numa das perguntas, né? Que a pessoa consiga fazer o que a gente está propondo, né? Com dores crônicas, por exemplo, ou limitações, de movimento, né? Então, o que eu estou querendo falar com isso é pegando o que a Bia trouxe, da gente constituir de como foram feitos, pensados, os exercícios lá atrás, né? Até de todas algumas formas, até certamente às vezes invasiva, né? E também excludente, como a gente colocou ali, tipo, pensado só para corpos muitas vezes brancos, cis, né? Héteros. E aí, o quanto a gente entra no que o Gui trouxe, né? Quanto que a gente vai invisibilizando isso, né? Vai apagando essas particularidades, né? Até chegar no exemplo muito bem trazido da Lucy, né? Que eu acho que contempla tudo isso. E do é isso, né? Do quanto talvez o terapeuta, né? Em análise bioenergética, ele tenha que lidar, às vezes, sozinho, e isso no momento que chega esse paciente, né? Tipo, o paciente chega na clínica sem você saber de qualquer uma dessas particularidades que a gente trouxe. E às vezes a pessoa não está preparada, né? E é isso. E aí, é, E aí a importância da gente poder falar sobre isso para ir integrando, né? exato, cada vez mais, né? Cada vez mais falar sobre isso. Porque assim, ok, sempre vai ter alguém por aí que possa contemplar essas pessoas, né? Mas é isso, será mesmo? O quão difícil talvez é de a gente chegar até essa pessoa, esse alguém que possa contemplar, sabe? O quanto, por exemplo, até no caso que a Karen trouxe, né? O quanto a gente vai estar preparado para lidar com um corpo que a gente não convive. E aí eu falo assim, não convive no nosso social mesmo, sabe?
quantas pessoas dessas todas que a gente falou a gente tem no nosso convívio, quanto a gente permite no nosso pessoal se aproximar dessas pessoas, para primeiramente começar a entender o funcionamento delas no campo pessoal, para depois a gente talvez, provavelmente, entender no campo profissional. E isso também, voltando no que eu falei, de que a gente vai entender na clínica, naquele momento que a pessoa chega, né? Assim, o quanto que a gente está indo atrás e se dispondo a fazer grupos como esse aqui, de conversar sobre essas possibilidades todas, né? Do quanto que a gente está remodificando, readaptando, repensando qualquer prática que seja de um simples movimento da análise bioenergética para todos esses corpos. É, você quer falar mais? Não, Acho que é É, Eulina. Paulina. sim, só tem que abrir, Olina. tem Abre que o abrir o microfone, microfone. Eulina. Aperta na tela e o microfone. Isso, Oi. Agora. Agora pode ouvir. Ah, tá bom. Eu queria falar o seguinte: eu quero agradecer muito essa roda de conversa, porque eu entendo como provocações muito importantes. Essa semana nós tivemos uma reunião muito boa no Pensar Bioenergética, e a gente percebeu como nós não estamos preparados para estar atento a isso tudo que vocês vêm falando. Eu acho que eu fiz questão de assistir essa aula hoje, porque eu acho que é um aprendizado para nós. E o que a gente chegou à conclusão, nós da velha guarda da análise energética, é o que nós não podemos ver. Tem coisas que são muito difíceis para a gente enxergar, mesmo quando você vê um grupo mais heterogêneo, aliás, mais homogêneo, tem coisas que a gente não consegue ver, porque a gente vem de um lugar de privilégio, de uma porção de coisas. Então, parece que a gente... E aí eu me lembrei que o primeiro workshop que eu dei para me tornar uma internacional foi exatamente esse tema, o que não podemos ver. E é incrível isso, a nossa dificuldade de... Porque parece que a gente só pode ver o que a gente entende. O que a gente não entende é difícil da gente ver. Então, todas essas nomenclaturas que a gente tem hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de... Não é entender aqui, é entender no corpo, no nosso corpo. Então eu fico nessa questão que a gente tem muita dificuldade de ver. E vocês trazendo esse assunto para a gente refletir sobre, falar sobre, como vocês estão dizendo, é uma oportunidade de deixar uma coisa difícil ficar um pouquinho mais compreensível para nós. Eu não tenho nenhuma resposta para o que vocês falaram. Eu quero aprender com vocês, é o contrário. A ideia é a gente ir construindo junto, né? Eu acho que... Acho que a Lid vai falar. Não Ah, sei. quer falar, Lid? Vai você. Eu fui levantar. Eu fiquei pensando aqui no que o Guilherme falou, bem no começo, né? Já tem um tempinho. Ele falou sobre invisibilidade, né? E para ele percebe a invisibilidade. Eu acho sempre que é uma... É dúbio, né? Ambíguo, que é ou invisível, ou é um corpo que em muitos ambientes é invisível, ou são corpos, na verdade, né, acho que é no plural, que em muitos ambientes têm extrema visibilidade, né? Então é uma exposição. E aí eu acho que passa por isso, os corpos que apresentam essa diversidade, essa não normatividade no cotidiano, né? Então, que seja gorda, pessoa negra, pessoa trans, deficiente.
e aí eu lembro, né, de falas, por exemplo, de pessoas trans que disseram que preferiam sair à noite porque eram corpos porque a sair de dia era todo o tempo ser chamada a atenção, né? Então as pessoas olhavam e xingavam, né? Então, até aquele termo, à noite todos os gatos são pardos, né? De essa coisa de tentar. E aí, assim, eu sou uma mulher negra, né? Faço essa discussão, mas ao ouvir essa fala, até hoje, assim, me impacta, me choca, porque quem quer ter um corpo extremamente exposto e não conseguir, né? Até pensar na questão das tensões musculares, do ficar tenso e correr o risco de violência todo o tempo, né? Assim, não esquecer que a população trans é a população que mais morre, né? E morre mais cedo, não chega nem a 30 anos no Brasil. Então, eu fiquei pensando nisso, ele falando, porque é uma discussão que eu costumo fazer, que é isso, né? É invisível nos direitos, mas é muito visível para a violência, né? São corpos muito visíveis para a violência. E aí, pensando nos atendimentos psicoterapêuticos que acontecem normalmente durante o dia, né? Então, o quanto essas pessoas vão fazer para se deslocar, para chegar no ambiente, o porquê que só à noite, né? E tem essa sexualização desses corpos também, nessa hipersexualização, né? Que normalmente são corpos que só têm oportunidades para esse tipo de ganho, né? Digamos, de dinheiro, né? Então, é, é isso, né? A nossa disposição também para se colocar enquanto clínica, né? À disposição dessas pessoas no que elas podem, né? Porque é isso, né? Quem que vai atender uma pessoa 10 horas da noite, 9 horas da noite, né? Se é a possibilidade que a pessoa tem, porque às vezes é uma questão para ela somente esse horário, né? É, e o quanto isso gera dentro do corpo dela, né? Tipo, de questões. Eu queria acrescentar que uma coisa que me veio, que acho que vai muito no sentido disso que você trouxe, Lídio, o quanto que geralmente são relações que vão sendo construídas com o corpo para essas pessoas muito de objeto, né? Assim, tanto de como elas são recebidas, de como elas podem perceber o corpo delas, né? Então, muitas vezes até por uma patologização, então, seja uma deficiência que às vezes vai ter uma abordagem mais médica da saúde, ou seja, uma questão de gênero, de sexualidade, que eventualmente também pode ser patologizada, e aí a relação com o corpo que a pessoa vai construindo é de objeto, né? Ela não é aquele corpo. E o quanto que as, as técnicas que a gente tem corporais, elas oferecem bastante, eu acho, essa via de reconexão, talvez, de, de voltar a se apropriar de si, né, de alguma forma. Enfim, se quiser continuar ali, pode. Talvez eu continue depois de você também. Não, é porque eu pensei numa coisa que me incomoda na análise bioenergética, mas nas corporais, de uma maneira geral. Eu acho que na Haitiana, na teoria Haitiana, na psicocorporal, né? Que é isso, tem muitas estratégias, e ele é muito potente, mas os temas não entram. Então, fica sempre, né, os mesmos temas. Eu fico pensando assim, no texto que vocês leram, no começo, foi falado dessa diversidade, né, da chegada da análise bioenergética, eu fico pensando, a maioria da população é adversa. A minoria quantitativa, que é a cis, heteronormativa, branca, a maioria são corpos diferentes que não estão. E quando a gente faz propostas de trabalho ou congressos, isso não aparece. Então, assim, a minha angústia sempre, as minhas provocações, e eu apareço para provocar, para discutir,
é assim, quando que a gente vai usar dessa potência que é a análise bioenergética para propor trabalhos, para né, trazer essa temática para a maior parte da população, né? Enfim, acho que a Sobab faz esse movimento, acho que a clínica social da Sobab faz, mas acho que é isso, precisa de muito mais, né? A gente precisa de muito mais. São essas provocações mesmo que a gente quer gerar e que isso se amplifique, se amplie, né? E aí já traz o recorte para falar da Eolina. Que bom que você está aqui, Eolina, então, se propondo, né? Até levar esses pensamentos, esses questionamentos em umas próximas reuniões, né? Do que aconteceu e de que é possível, sim, qualquer pessoa, dentro desse contexto, como a gente falou, da potência da análise bioenergética, vir aqui e ouvir e conversar sobre, sabe? Porque aqui ninguém tá, né, mais que ninguém falando. Pelo contrário, você vê que vai cada vez mais surgindo questionamentos e dúvidas. E a ideia é essa: todos esses questionamentos e dúvidas se tornarem algo real para que a gente sinta chegando na clínica, sinta chegando em congressos, sinta chegando. Porque, bem provavelmente, que assim, a análise bioenergética é muito potente dentro desse círculo pequeno que a Lid falou, mas dentro da massa mesmo ainda não chegou, né? Então. E assim, e vai chegar devagarzinho mesmo, mas assim, o devagarzinho tem que ser todo dia, né? A gente tá aqui sempre provocando, sempre questionando, falando, porque a análise bioenergética é uma ferramenta incrível, de fato, né? Mas aí alcança só os corpos que, como a gente colocou, normativos, né? Que são minorias em Então, quantidades. mas, Herbert, quando eu estava falando o que nós podemos ver, vocês estão ouvindo? O Sim. que nós podemos. A gente precisa ver, enxergar essas diferenças, a diversidade. É disso que eu estou querendo falar. Porque eu acho que, pegando bem desde o início a análise bioenergética, essas coisas não eram vistas. Quer dizer, a gente tapava os olhos, eu acho que é isso a questão. Nós tapávamos os olhos. Então, essas provocações de vocês ali, de todos vocês jovens, que vocês podem ver isso. E é só vendo que nós vamos ter que ter uma capacidade de transformar esses exercícios de uma maneira que contemple a todos, sabe? Que possa ser é, é, que possa ser integrado de uma forma não separada por esse grupo menor. E eu acho que já está acontecendo isso de uma forma geral, estou falando na bioenergética geral, porque com a entrada de pessoas de vários lugares da China, não sei da onde, eu acho que está mudando aquele espírito mais europeu e americano que contemplava tudo. Porque nem nós, da América Latina, não éramos tão vistos. É uma briga para a gente ser visto. Então, e assim como nós não podemos ver os nossos irmãos aqui, essa diversidade que existe no Brasil. Então, eu acho que é uma aprendizagem tanto. Eu acredito que nós precisamos sair de um lugar de usar mais óculos, vamos dizer assim, usar mais óculos e poder entender como que isso reflete, como se reflete isso. Eu queria pegar esse gancho da Eulina, porque, e voltando lá para o que eu falei lá no início e que Lide comentou, porque parte dessa invisibilidade é exatamente isso que eu estou falando, que Eulina falou. A minha própria incapacidade de ver, seja por um mecanismo de defesa, né, que pode acontecer, seja porque eu efetivamente não conheço, que o Herbert colocava, eu não convivo com um determinado tipo de pessoas, então eu não conheço o suficiente. Então eu me torno invisível. E como terapeuta, isto é um problema.
né? Por isso que na fala da Lucy, ela falou uma coisa muito importante. Quando chegou a cliente surda dela, a primeira pergunta que ela se fez foi: poderia de fato ajudá-la? Né? Porque essa é uma pergunta de um lugar de humildade, onde eu olho para o meu trabalho e falo: será que eu consigo? Né, e ajudá-la no sentido de eu estou aberto, ok, eu não entendo nada desta questão, mas eu estou aberto ou eu ainda estou cerrado por conta de N mecanismos de defesas que são meus. Né? Então, aí, é claro, que um trabalho de supervisão é absolutamente essencial nesse ponto. Mas Eulina também colocou, aliás, vários, né? A gente estava falando dessa questão do corpo-objeto, e eu acredito realmente que essa nossa capacidade de fazer uma leitura corporal, de olhar o corpo, ela já nos dá uma vantagem. Mas não podemos esquecer que também estava um pouco implícito na fala da Lide, que existe uma certa busca por uma performance, uma potência, né? E esta potência é a potência do corpo saudável, né? Então, mais uma vez, para eu trabalhar com outros tipos de pessoas, né, eu vou precisar me adaptar a um nível de potência que não é necessariamente a potência que eu conheço, né? É a potência daquela pessoa. Então, eu fico pensando, por exemplo, numa roda que a gente teve anteriormente sobre capacitismo, onde foi colocado um termo interessante. Se você tem um cadeirante, né, você não pode pensar só no corpo, você tem que pensar a cadeira como parte deste elemento que precisa ser trabalhado, porque todo o grounding de um cadeirante, né, é, passa por aquele elemento estrutural que é a cadeira. Então, quando eu escutei isso, eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de um corpo estendido, né? O corpo mais aquela cadeira que suporta aquele corpo, que dá capacidade dessas pessoas estarem na vida. Então, é uma forma de abrir para um elemento muito novo e radicalmente diferente do que a gente costuma pensar sobre o que é trabalhar este corpo, né? Todos os exercícios de potência que a bioenergética traz, elas têm que ser redimensionadas para esses diversos corpos que a gente está mencionando aqui. E isso requer uma certa abertura e humildade, né, de quem está recebendo esse corpo. Eu queria aproveitar também. é, Obrigada, Luci. Eulina falou isso vocês jovens, né? Eu acho que aí a gente tem também um recorte de idade que é importante a gente considerar para não fazer também essa diferenciação e essa estigmatização, né? Claro, existem uma série de mudanças no corpo, mudanças sociais que acontecem no processo de envelhecimento, chegando no que a gente chama de fase da vida como velhice, mas acho que até nessa questão do que você trouxe, Eulina, do não ver, né, de precisar ver, talvez seja um pouco uma provocação minha para você quando você traz isso de vocês jovens, porque eu não vejo tanta distância entre a gente poder ver e gerações mais velhas, e aí eu me colocando numa geração mais jovem, poderem ver também, mas muito por essa aproximação que a gente está falando, por essa necessidade de aproximação das diferenças. E até quando a Lid fala que a gente tem uma maioria que é diferente, né? Isso que a gente chama de normativo, na verdade, é uma minoria, né? E como que a gente se aproxima disso de uma maneira que também vai integrando como possibilidade de potência, né? Porque a gente está falando de todos esses recortes, porque ao longo da história da humanidade a gente foi colocando
todas essas categorizações como coisas menos aceitáveis, menos importantes, menos boas, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas me veio isso, assim, de como que, inclusive, a bioenergética traz muita coisa da pulsação, né? Da alegria e a coisa de manter a vida pulsando. E que eu, por exemplo, eu atendo algumas pessoas idosas, e você, eu acho que é um ótimo exemplo, você não é minha paciente, Olina, mas você é uma, uma senhora muito pulsante, né? Tem muita potência aí, né? Mas sou Então, uma senhora. Mas sou uma senhora, você percebe? sim, Geracionalmente falando. sim, Não, sim. o que eu quis dizer, mas o que eu quis dizer, só porque, pela provocação que você me fez, que eu Claro, claro, por adorei, favor, por favor. o que eu queria dizer, quando eu falo em jovem e velho, eu me considero uma pessoa bastante jovem de espírito mesmo, é verdade. Mas o que eu quis dizer é uma questão geracional, aonde, numa época em que eu nasci, era muito mais fechada essa visão. As Uhum. pessoas eram muito fechadas em casinhas. Então, eu me considero uma pessoa aberta para aprender coisas o tempo todo. Mas eu acho, pela minha assim, família, minhas famílias, Uhum. eu sou um pouco fora da regra. Eu sou fora da regra. Então, quando eu quis dizer os jovens, é porque eu sinto que vocês já nasceram numa época em que isso é mais. é, tem uma abertura natural para vocês. Nós tivemos que atravessar fronteiras muito difíceis Uhum. para chegar Sim, nesse ponto. É disso que eu estava falando quando eu falo tá. de jovem, Sim, sim. Não, entendeu? entendo, entendo, entendo. Mas acho que foi bom até para a gente fazer esse link, sabe, Evelina? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Lid, quer falar? Não, Também vou precisar sair daqui a pouquinho. E eu também vou. É, eu falei que eu ia fala. ficar quieta, né? Mas Eu ia falar mas para você, você não vai ficar quieta. Lid, a gente conhece, a gente sabia que isso não ia acontecer. eu fiquei pensando até nas expressões que a gente usa, que a gente costuma usar, que eu acho que é muito das corporais, da análise bioenergética, que é o ver, o ver. E as pessoas que são cegas, né? E aí eu estudo com um rapaz que ele, lá no Rio, que ele é cego. E a gente estuda para, enfim, ser terapeuta haitiano. E aí é muito interessante, porque é, é na prática, né? Então, costuma falar, porque aqui, quando a gente sente um tremor aqui, aí ele aqui é onde? Então, e aí a gente tem que ir para o corpo. E é interessante que ele faz terapia online, enfim, terapeuta corporal, acho que é haitiano, mas online. Então, é isso, né? Existe uma potência, mas é um se refazer e um reconstruir todo o tempo, né? Inclusive nas nossas expressões, assim, né? Que ver, 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 e ele não vê, mas enfim, né? Até numa das aulas a professora falando justamente sobre o anel ocular, né? Então, esse segmento, como é que acontecia, e aí precisaria de pesquisas, né? Até pensar Reich, que era um cientista, fazer pesquisas nesse sentido, assim, né? De que como que acontece para a pessoa que não enxerga, né? Enfim, me lembrei disso. Marilza quer falar. Estou pensando em várias coisas aqui que eu estou ouvindo, mas me concentrei em três temas. Uma que é, aí eu vou pegar a Djamila, que é o lugar de fala, que é a autorreferência, né? Então, assim, quando eu me deparo, né, ou eu estou no encontro com uma pessoa na clínica, ou não só na clínica, né, com a questão da diversidade,
o que que eu estou projetando ali, o que que eu estou vendo ali, estou falando de que classe, de que raça, de que território. Então, isso muda tudo. De que faixa etária. Então, fiquei pensando sobre isso. E o quanto isso implica, talvez, nos colocarmos em questão e desconstruirmos os nossos preconceitos, né, que estão arraigados, que a gente nem se dá conta. Então, assim, eu acho que é um trabalho conosco, né, no sentido enquanto terapeutas. E aí não é só terapeuta corporal. Qualquer terapeuta, qualquer, né, qualquer psicoterapeuta ou psicanalista. Então, acho que esse é um tema que eu acho que nós temos. É importante a gente se debruçar primeiro sobre nós mesmos, porque senão a gente fica no outro, é o outro, mas o quanto a gente está se vendo, se revendo, se desconstruindo, lidando com as nossas questões, né? Para poder ter uma disponibilidade até para ver, uma disponibilidade para estar ali, porque às vezes é uma impossibilidade de ver emocional, às vezes é por uma falta de prática, né? Então, eu tô fazendo essas questões que eu adorei como vocês começaram, né? Porque quando o Herbert começou a colocar, eu falei assim, nossa, que leque maravilhoso, né, de possibilidades. Em nenhum momento vocês colocaram como uma crítica à abordagem. Vocês falam, como? 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 O como, que é o que o Reich utilizava, né? A palavra mais importante para ele é o como, e vocês recuperam isso, eu achei muito interessante. A outra coisa que eu fiquei pensando, né, que é o manejo clínico, né, são as diferentes adaptações e possibilidades que a gente possa ir fazendo com os corpos nessas diversidades, né? O Pacheco trouxe a questão do cadeirante. Eu lembro que a gente foi num congresso uma vez, a Eulina até estava, acho que foi em Brasília. Em Brasília, Foi, houve um momento que houve um trabalho de dança com os cadeirantes. E tem gente que trabalha, né? Então, assim, e é muito pouquíssimo explorado por nós. A gente não explora isso. Eu acho que a gente fica numa coisa, a gente está falando normativo, a gente fica numa coisa tão formatada, né? E aí já entro num outro aspecto, o quanto a gente está num trabalho no centro e não numa coisa mais de raio, de mais para fora, que aí entra assim, bom, a população, a maior parte da população é diversificada. Não é essa população que a gente tem na nossa clínica. Essa população que a gente tem é uma população normativa, né? De classe média, branca, hétero não, né? Porque é hétero. Então, assim, aí eu fico pensando que tem uma coisa do olhar, mas tem uma coisa da ação, né? Da ação, de como sair do centro e ir para um raio maior, atingir, porque a nossa prática, e aí não é só a bioenergética, não é só a corporal. Eu lembro que há um tempo atrás eu li um texto de um psicanalista de Porto Alegre, e aí ele estava criticando a questão das clínicas sociais, né? Clínica social sempre existiu, mas e sempre teve uma questão assim de questionar como clínica social é para pobre, tal, tal. E aí eu me lembro que ele falou assim, ele é um psicanalista famoso em Porto Alegre. E aí, então, ele falou assim, mas como que nós vamos trazer corpos, pessoas que não têm acesso a esse trabalho, à psicanálise, era psicanálise, se o curso funciona num bairro, no centro de Porto Alegre, que era de classe média alta.
sabe? Então é uma incongruência. Então isso não é uma coisa da bioenergética só. Eu acho que é uma coisa que tem a ver com a que está na cultura, que está na cultura da, da psicanálise até, da psicologia e da psicanálise. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver são vários aspectos, né? Porque senão a gente fica reproduzindo o que a gente vê aqui no nosso cotidiano, na nossa clínica, né? De consultório, atendendo a classe média, é isso, nada demais. Mas como que atingir esses outros corpos? Houve uma ocasião que a gente fez, a Lucy não está aqui, mas a gente fez um projeto super interessante, a Eulina acho que nem lembra. A gente tem uma escola, Ellen Keller, eu acho, nem sei se existe, na aclimação. São adolescentes surdos, e nós fomos lá, um grupo grande, e nós fomos lá fazer um trabalho com eles. Foi bárbaro. Foi bárbaro. Eles tiravam sarro da gente. Eram adolescentes, entendeu? Eles super se comunicavam e queriam ensinar a gente, sabe? Eles ficaram no centro, entendeu? E nós éramos os diferentes para eles. Então, assim, é provável, não, tem muita coisa que a gente pode talvez pensar, né, enquanto clínica, né? Estou pensando enquanto clínica social de instituições que trabalham com a diversidade e que, de repente, a gente poderia estar oferecendo um tipo de... Lá, daqui a pouco o Herbert pega em mim. De, de acordo com as nossas pernas. Viu, Herbert? E Pacheco, de acordo com as nossas pernas. Mas senão eu acho que a gente fica muito aqui dentro, né? Assim, e a gente fica... Mas eu acho que tem uma coisa que tem a ver com ação. Uhum. Com ação também, né? Que não é só um trabalho interno, um trabalho de ver, mas assim, é o que a psicologia fez. Eu me lembro quando, a Leolina acho que lembra, quando eu me formei, era só psicologia clínica. E eu me lembro que tinha uma discussão no conselho que falava assim, mas nós temos que falar, a psicologia, os psicólogos têm que falar para a população o que é psicologia. E a psicologia não é só atender louco. E eu me lembro que logo depois aí começou a aumentar o trabalho para as instituições, a coisa mais social, mudou. Então, assim, eu fico pensando que eu acho que nesse sentido a bioenergética eu acho que está não é retrógrada, está atrasada. Em termos de ação, está atrasada. Você foi falando, Marisa, não quero te interromper, você Não, quer já terminar? acabei. É que você foi falando e eu acho que me veio que é importante também o quanto que é importante a gente poder sair desse centro, expandir, inclusive para enriquecer o nosso trabalho com a classe média, por exemplo, Lógico. para poder trazer outros níveis de elaboração e de profundidade também das pessoas que vão estar mais nesse recorte controlado, normativo, né? E que quando a gente também tem essas outras referências, enriquece nesses lugares também, né? Claro que aí o centro não é isso, mas como que as coisas vão se complementando, né? De fazer essas atualizações, né, do que é o contexto hoje, de como que a gente usa isso para realmente atuar, agir, né? Exatamente. Você, a sua fala foi muito importante, Marilza. Você acho que pegou todo o cerne do que a gente queria trazer, assim, sabe? E você trouxe um lugar muito importante também, que é o cuidado com a reprodução, né? De não reproduzir o que já está acontecendo. E eu acho que exatamente por esse lugar de não reprodução, que a gente, ao invés de dar respostas aqui, a gente fez perguntas provocativas, né, das pessoas aqui pensarem. Porque se a gente chega e fala assim, olha, gente, para um ground, para tal pessoa, faça isso. E não é assim. É exatamente na subjetividade de cada pessoa, da história dela. Da onde que essa pessoa sai para ir fazer terapia? Sabe?
Então é isso que você falou, assim, o que adianta ser no centro ou num bairro X e a pessoa ter que sair do fundo, né, lá da borda da cidade para chegar, sabe? Então, quando a gente faz todos esses tipos de questionamentos e no lugar do como, é exatamente para provocar de quando a gente sai cada um aqui dessa roda de conversa e for atender amanhã, ou segunda, ou no resto do ano, pro resto da vida, é trazer todos esses questionamentos de quem está na minha frente de fato, sabe? Tem o corpo, mas também tem por que que esse corpo é desse jeito? Porque tem todos esses recortes que a gente trouxe, mas porque tem aquele corpo, ele é território, né? Ele é aquele corpo porque ele é onde ele vive também, né? Não é só porque ele perdeu ou não a perna, ou a mama, ou qualquer outra parte do corpo, mas aonde que ele está localizado é o que constitui o corpo dele, né? Então, quando ele vai fazer a terapia dele, que ele vai sair daquele contexto que ele está acostumado vivendo, e o corpo dele foi constituído naquele lugar, ele vai até lá, ele se sente bem, parte, sabe? Tudo isso atravessa ele, né? E aí eu acho que assim, aí talvez sim, mas em forma de provocação também, de uma aproximação como a gente está falando de bioenergética aqui, né? A proposta é essa, a análise bioenergética. A análise bioenergética, ela está no SUS já, né? Como PIX, né? E o SUS não Uhum. não é a classe alta que frequenta, né? A média, talvez, né? Mas na massa é a classe baixa que frequenta o SUS, né? E o quanto nós, na análise bioenergética, estamos aproveitando dessa inclusão como PIX. E agora, essa semana saiu que o facilitador de grupo de movimentos foi reconhecido como uma ocupação. Então, o quanto a gente vai pegar essas oportunidades e realmente transformar em ação, como você falou, né? Porque essas perguntas, elas ampliam, elas questionam, né? E aí cabe a nós, porque é isso, não tem num curso de formação, ou não tem, e aí não estou falando só da análise bioenergética, estou falando de qualquer corporal, essas respostas do tipo, olha, ou essas motivações, assim, tem ali, né, no perpassando, mas o que eu quero dizer o quanto a gente pode aproveitar essas oportunidades para corporificar, né, a análise bioenergética no caso, para a gente alcançar essas pessoas que a gente tá trazendo aqui, né? Mônica, quer Gente, falar? eu vou precisar Oi. sair. Um beijo para vocês. Obrigada, Adorei, Eulina. viu? Tchau, Eulina, obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Eu queria trazer uma outra E eu questão. só, a Fala, Mônica, ela fala. abriu o Ah, microfone, eu não sei desculpa, se eu ela não quer vi. falar. Mônica, vai lá, fala aí. Não, sem problemas. É só mesmo seguindo a Marilza e o Herbert, as falas deles em questão da ação. Eu vejo que, como facilitadora de grupo de movimento, nós conseguimos fazer esse trabalho de ação, e em busca do participante, né? Eu sou formada desde 2021 e onde eu moro no Espírito Santo, em cidade pequena, e o quanto as pessoas são fechadas a isso, né? Então, já tentei trazer o grupo de movimento por várias vezes. E aí, essa semana, eu iniciei o grupo de movimento, mas o que eu fiz? Eu fui até as casas. Então, são senhorinhas que têm dificuldade, esses corpos doloridos, esses corpos com dificuldade de caminhar, inclusive são clientes minhas, eu como massoterapeuta, e aí fiz convite para uma há um tempo atrás, marquei com ela, só que ela acabou desistindo. E aí, essa semana, eu fui à casa de cada uma delas e trouxe, consegui trazer 3 para o grupo de movimento, no qual elas gostaram, e através dela vai vir outras pessoas, né? Então, como facilitadora, eu vejo essa facilidade. Agora, como psicoterapeuta, trazer para a clínica, já penso que é mais difícil, porque o paciente ele tem que vir por conta própria. Se ele vir, a gente forçando ele vir até nós, por mais que a gente percebe o quanto ele precisa corporalmente, né, ser trabalhado, mas precisa do desejo dele de estar ali também. Agora, como
facilitador de grupos de movimento, nós podemos fazer essa ação do convite. E foi tão interessante que eu fui boca a boca mesmo, convidei. Me fez pensar e refletir por que eu não fiz o convitezinho. Eu falei assim, por que eu não fiz o convitezinho e levei para, né, para essas senhoras através do convite. Isso depois que eu já tinha feito o convite. Então, é uma ação que podemos refletir. Olha, Mônica, desculpa, eu acho que a gente nem precisa refletir muito. O boca a boca sempre funcionou. Sempre. Eu sou do antes da internet. E eu me lembro como funcionava. Ai, vai, é legal. Porque tem uma disposição maior para participar de grupos, porque tem os pares, tem entusiasmo, tem uma alegria. Psicoterapia, quem vai é porque tem uma dor que já não está aguentando mais, está dilacerando. Então a pessoa vai por esse caminho. Eu acho que no grupo a pessoa vai mais ela pode ir mais pelo amor. Não tem aquela história pelo amor, pela dor? Enfim, eu tô super apostando nisso, né? Eu comecei o trabalho do Grupo Movimento, eu tinha dois, agora já tem três, viu, gente? Muito Eita, bom. Mas é porque eu fui falando, eu vou falando. E paciente, paciente minha, eu falei assim, olha, nossa, essa pessoa, ela super se beneficiar no grupo, né? Porque é diferente, é uma outra realidade, é uma outra dinâmica. Então, eu acho que tem essa coisa da divulgação via internet, que a gente não pode dispensar, mas o corpo a corpo, sabe, eu acho que tem assim um poder enorme, porque a pessoa você entusiasma, você passa a energia para a pessoa, para nossa, eu quero ver, quero saber isso, quero conhecer, né? Eu queria falar mais uma coisinha que eu achei interessante, que é a história do ground, que o Pacheco falou, e o Herbert também, né? E que o ground, mas poderia ser qualquer outra técnica que a gente utiliza, mas como o ground é o mais usual, mais conhecido, é interessante que assim, que quando você coloca, você falou do cadeirante, né? Aí eu fiquei pensando esses corpos com toda uma outra realidade, com tantas coisas diferenciais, onde que a gente, onde está o grounding dessas pessoas, por exemplo, né? Então, assim, como é importante essa abertura do nosso olhar, não, o grounding dessa pessoa talvez seja o quadril, talvez seja a pelve, né? Então Talvez são seja o braço. talvez seja o braço, Talvez seja o olhar. talvez seja o olhar, né? Então, assim, uma série de adaptações que é super possível fazer, que a gente tem possibilidade de estar utilizando, não é uma coisa fechada, né? Não é algo fechado, mas eu acho que são adaptações e que a gente tem que considerar que naquele momento foi ali que aquela pessoa se estruturou. Então não dá para desmanchar aquele grounding dela, não dá para tirar a cadeira dela, né? De repente, porque ali é o chão dela, né? É só para ilustrar, porque eu achei interessante que quando você falou, né, tinha a ver para ilustrar um pouco aquilo que o Herbert tinha falado sobre uma das técnicas, né? Eu acho que eu ia falar anteriormente também, se quiser é, já seguir. Quem tinha falado? eu É, quero mudar de assunto. tá bom. Inclusive, eu queria escutar do Herbert, porque a gente não falou ainda de sexualidade. Sexualidade é um tema que aparece muito nas terapias corporais, né? A gente fala de corpo orgástica, fala e desses corpos. Aí a gente volta nessa ideia de que corpos normativos, dentro do que a gente percebe, são os corpos dignos, né, de desejo, né? E aí, então, também fica essa provocação sobre e essa sexualidade nesses corpos não normativos, né? Então, acho que é algo que a gente precisa também poder conversar. E talvez você possa ser a melhor pessoa para conversar isso, porque Não, com certeza. É um lugar que eu experimento dentro das sessões do Tantra, né? E
E o quanto eu vejo que o recorte da corporal e do Tantra, e aí a gente amplia para análise bioenergética e para qualquer tipo de psicoterapia, que elas vão cada vez mais afunilando dentro de um nicho, né? E aí esse nicho ele não entra a sexualidade, porque é um tema que a sociedade não sabe lidar, né? Muito bem. Então, por não experimentar e vivenciar minha sexualidade livre, fluida, da forma como eu sinto, eu me adapto, me moldo aonde eu estou em determinados grupos e o quanto isso reflete no nosso corpo de uma forma que a gente não percebe. Aonde? Em afeto, né? Em proximidade, em abraços, em toque, sabe? E isso tem muito dentro do Tantra, mas também cabe dentro, sim, da clínica da análise bioenergética. Um abraço, às vezes um toque para acalmar, né? O quanto o toque ele é terapêutico e a gente é evitativo no toque exatamente por todas as questões que o toque ele é sexualizado também, né? O quanto a gente pode colocar o toque dentro do lugar de afeto para essas pessoas, voltando no recorte do que a Lid estava trazendo, de tipos de pessoas que só conseguem sair à noite porque senão vão ser expostas demais, isso tem a ver com sexualidade também, porque falando até de pessoas trans, essas pessoas são hipersexualizadas, né? E aí pessoas negras também são hipersexualizadas, o homem negro é hipersexualizado. Então, o quanto entra nesse lugar de colocar a sexualidade ao invés de um lugar de fluidez, algo natural do humano, ele começa a entrar em mais um lugar de obrigatoriedade do que eu tenho que ser e de como eu tenho que fazer, e só daquela forma, né? E isso acaba que não entra dentro de um lugar terapêutico. Entra só no lugar de performance, né? Mais uma vez entrando. E aí a gente pode fazer até vários recortes para esporte, a gente pode fazer recorte para musculação, e a gente pode fazer recorte para grupos, né? O quanto que a gente vai entrando só no lugar da performance, mas a gente deixa no lugar terapêutico de lado. E eu acho que olhar a sexualidade e a expressão dela, principalmente, porque aí quando a gente fala sexualidade, tá o toque, tá a forma como comunica, como fala, como afeta, como é afetado, né? Começar a ampliar essa sexualidade, não somente do recorte ato sexual, né? A gente colocar a sexualidade numa amplitude maior. Eu acho que eu vejo por aí. Leon? Obrigado, querido. Queria trazer algo sobre isso também. Eu acho que todas essas questões que a gente está trocando aqui hoje são questões que elas são estruturais, né, na sociedade. Por isso que a gente vai se deparar com isso em diferentes linhas, diferentes lugares, em todo lugar, que são questões estruturais, né? E até trazendo esse lugar da sexualidade, recentemente eu tive uma conversa, né, com um amigo que é um homem preto, 41 anos, gay, né, da Bahia. Eu sou de São Paulo. E eu sou um homem branco, hétero e cis, né? Então, uma vez que a gente está nesse lugar estruturante, né? Por exemplo, eu como terapeuta, quando eu estou ali como terapeuta, eu sou um terapeuta branco, cis, hétero, né? E se vem uma pessoa preta, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, ela vai ver o terapeuta, mas ela vai ver essa figura também que eu sou, né? Nesse desenho estrutural. E aí, quando eu estava conversando com esse amigo, que a gente estava em um exercício de cada um contar um para o outro uma questão marcante da sua vida, né? Ele estava compartilhando comigo uma grande dificuldade que ele tinha de demonstrar afeto para outros homens por um receio de ser violentado, de ser mal compreendido, né? De às vezes estar com um amigo, querer dar um abraço, dar uma mão, sentar do lado, enfim, né? Algo como o Herbert estava compartilhando, algo que não era sexual, mas que ele tinha um grande medo, né, de que fosse sexual e por isso ele não fazia. E por conta disso ele acaba ficando muito isolado, né? Porque ele não se permitia ter contato por conta disso. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E aí quando ele terminou de falar, fiquei só escutando ele, eu
eu respondi para ele, né? Eu te escutei, que bom que você compartilhou comigo, e eu sou um homem branco, cis, hétero, e se você quiser me abraçar, tudo bem. Aí a gente respirou, ficamos ali e a gente se deu um abraço. E aí foi muito importante para ele e óbvio que muito importante para mim também. Mas quando eu fui para esse abraço, eu fui sabendo que assim, não era era o abraço do Leon, mas não era o abraço do Leon, né? Era o abraço dessa figura que é uma figura perigosa para ele, né? Então ele conhecer que pode ter esse outro lugar é algo importante. Eu acho que sempre que a gente se preparar com esse lugar de diversidade na clínica, é importante a gente ter essa leitura, né? A gente entender de onde a gente está falando, que nem a Marilda estava falando, né? De onde eu estou falando, né? Porque de onde eu estou falando, essa fala vai chegar em algum lugar nessa pessoa que é diferente de uma outra pessoa, né? Que está em um outro marcador. Então, eu queria compartilhar isso. Obrigada, Leon. Marilza, quer falar? Eu queria complementar, achei super interessante, Leon, que você falou, porque a questão da sexualidade, né, desse constrangimento, vamos dizer, que ele colocava para você, até uma certa inibição, me pareceu, né? E aí a gente é sempre assim, de que lugar que que ele não se permitia, porque é muito comum nos homens negros, por conta de todo o estereótipo que tem com relação à hipersexualização, né? Como se eles fossem sempre hipersexualizados, potentes, a mulher também. Então, eu conheci alguns homens negros, gays, eles traziam esse mesmo tema, de um receio de aproximação, de um cuidado, de um medo de serem taxados como o que eles não são, né? Então, assim, é, é, esse olhar, assim, de que você falou é de suma importância, porque, assim, ele não se aproxima por quê, né? Agora, se eu também tenho esse olhar estigmatizante, pode até ser inconsciente, eu não vou provocar o encontro, seja na clínica ou seja na vida, não vou provocar encontro nunca. Então, por isso que eu achei que tem uma coisa assim de conto que a gente vai desconstruindo o nosso olhar, os nossos preconceitos, que não é fácil, né? Anos. Foram coisas Sim, que foram construídas em nós a vida inteira. Então, mas algumas pessoas têm isso muito mais aberto e outras não, mas eu acho que não dá para perder de vista isso. E vale também para a violência, né? Com relação aos homens negros, a mesma coisa. A mesma coisa, assim. Eu fiz um grupo uma vez de. Eu tinha um grupo, homens e mulheres, e os homens eram meus pacientes. Eu fiquei boba quando eles foram para o grupo. Eles tinham uma dificuldade enorme de colocar agressividade para fora. Homens com estrutura, uma compleição física fortes, potentes, eles não colocavam. Eu tinha que provocá-los para eles colocarem a agressão para fora, né? Então tem todo é uma coisa meio contida. E eu acho que a sexualidade vai na mesma linha porque tá muito, são temas, são coisas semelhantes, né? São temas que se aproximam. sim. A gente está já É, chegando, já chegamos, na verdade, no nosso horário, né? é. Então, e aí fechando aqui a nossa roda, agradecer todos que estiveram aqui, contribuíram, os que já precisaram sair antes, os que continuam aqui. Muito importante poder ter essa troca, acho que a gente vai realmente construindo dessa forma, né? E encontrando novos espaços, saindo do centro, encontrando outras perguntas que vão poder ir ampliando a nossa prática. Então, queria agradecer também o Herbert pela parceria, estar aqui. Agradecer o Gui também, e todo o apoio do pessoal da Sobab, da clínica, convidados também que estão aqui.
Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui e pretendemos ter mais rodas com outros temas, né? Seguiremos.